Projeto polêmico na pauta da sessão desta semana provoca protestos nas galerias da Câmara em Bauru. E a votação do texto que proíbe a realização de festas clandestinas é adiada mais uma vez, agora por causa da apresentação de emendas. Na entrevista do dia, presidente do Conselho do Município de Bauru fala das eleições para a nova formação do órgão, que ajuda a pensar a cidade. Pets e bebês em plena harmonia. Você vai saber como fazer a adaptação do animal com a chegada do novo membro da família. Começa agora o Unesp Notícias desta terça-feira, 7 de março. Um projeto de lei que vem tramitando desde a legislatura anterior em Bauru tem provocado reação de parte da população, principalmente entre os jovens. O texto determina normas para que sejam realizadas festas na cidade. Ontem o projeto recebeu 5 emendas parlamentares e teve a votação, de novo, adiada. Grupos contrários ao projeto de lei que prevê a proibição de festas consideradas clandestinas em Bauru compareceram à Câmara na sessão desta segunda-feira. Mesmo após a realização de uma audiência pública no mês passado para discutir o assunto, os jovens ainda pedem que o projeto seja arquivado. Mas ontem, por causa da adição de 5 emendas assinadas por 11 vereadores, a votação do projeto foi adiada mais uma vez. As emendas ainda vão ser avaliadas, então? Vão ser avaliadas, ela passa pela Comissão de Justiça e depois, logo em seguida, irá para a pauta. Qual foi a importância aí de se estabelecer uma audiência pública para discutir esse projeto? É importante porque não ficou definido ainda no projeto, claramente, o que é, na verdade, a palavra clandestina. Então, através dessas emendas, vão facilitar todo o trabalho e estudo. De acordo com o texto, as festas seriam autorizadas apenas em área urbana, em vias comerciais e mediante a apresentação de documentação, como alvará da Prefeitura e vistoria dos bombeiros. Durante a sessão, o vereador Coronel Meira, do PSB, favorável ao projeto, foi eleito como relator das emendas. O fato gerou ainda mais protestos de quem esteve na Câmara e era contra a implantação da lei. Eu estou convicto de que a lei ela tem um interesse, tem uma finalidade interessante, atende os interesses da coletividade, porque a quantidade de pessoas que reclamam aos finais de semana do absurdo com relação à sonorização desses eventos, a ocupação das vias públicas, ou seja, jogando latas de cerveja, jogando garrafas, urinando, defecando em via pública, é uma coisa absurda. Isso tem que ter um limite. Para os manifestantes, o projeto de lei apresenta diversos problemas, como a falta de definição sobre o que são festas clandestinas. Além disso, consideram o texto preconceituoso e que poderia gerar punições arbitrárias. Os principais problemas, eles margeiam várias inconstitucionalidades, como o direito de propriedade, o direito de livre manifestação do pensamento, o lazer, e também as questões pecuniárias, porque de uma forma grosseira, como é o projeto de lei, ela aplica apenas entre 5 a 10 mil reais, ainda com a apreensão de mercadorias daquela pessoa que deseja ter um momento de lazer. Mas, segundo os vereadores que defendem a proposta, os dois lados da população já foram ouvidos. Isso já foi objeto de discussão por meio de uma audiência pública. Agora, eu entendo que as pessoas que aqui estavam hoje não representam a população, representam um grupo minoritário que tem interesses específicos, que é de oferir vantagem, oferir lucro na realização desses eventos. Eu acredito que festas em si já possuem regulamentações há muito tempo na cidade de Bauru. O que precisa, sim, são regulamentações com o uso exagerado do álcool, que esse, sim, é um grande problema, além de segurança pública, de saúde pública.
E hoje pela manhã, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara se reuniu e apresentou uma nova emenda ao projeto de lei. A mudança retira o termo civilizada do texto. Originalmente, o projeto dizia o seguinte, abre aspas, o perfil de festa dita clandestina é público, mediante cobrança de ingresso ou não. Já festas particulares são realizadas em propriedades particulares, onde reúnem-se familiares e amigos para a confraternização civilizada. Outra emenda pretende eliminar todo esse texto, mas ela ainda não foi apreciada a pedido do relator do projeto, o vereador Coronel Meira. As outras 4 emendas já receberam parecer pela normal tramitação pela comissão. O principal objetivo delas é ampliar os tipos de festas que não serão enquadradas como clandestinas. Para que volte a ser discutido em plenário, o projeto ainda precisa passar pelas comissões de Economia, Meio Ambiente e Cultura. Ainda na sessão da Câmara de ontem, os vereadores de Bauru aprovaram por unanimidade o projeto de lei que regulamenta a instalação dos parklets. São estruturas construídas nas calçadas que abrangem vagas de estacionamento transformadas em espaços de lazer. Embora os investimentos partam de empresários, o uso dos parklets será de caráter público. Depois do intervalo, a gente recebe o presidente do Conselho do Município de Bauru, Raeder Pugliese, para reforçar a importância de a população participar da formação do órgão. Ainda hoje, você vai ver como um exemplo de como fazer um cachorrinho da família lidar bem com a chegada do recém-nascido. Voltamos num instante só. Começa hoje o processo de escolha dos novos membros do Conselho do Município, órgão que tem um papel importante na definição da ocupação do espaço urbano em Bauru. Até o dia 9 de março serão eleitos os membros da zona rural e no dia 15 ocorre a eleição dos representantes da área urbana. Para fazer um balanço do trabalho realizado pelo Conselho até hoje e falar dos desafios para a próxima gestão, recebemos o atual presidente, o Raeder Pugliese. Raeder, muito obrigada por sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite, muito obrigado à TV Unesp pela possibilidade de estar aqui para falar um pouco da importância do Conselho. O Conselho está constituído há 3 anos, o Raeder participa desde o início como membro da comunidade, dentro dessa cota, agora é presidente. E o Conselho, a gente sabe que é um órgão deliberativo, ele fala a respeito da ocupação do solo, expansão do perímetro urbano, planejamento, ajudar a pensar a cidade. Nesse tempo de existência, você acredita que o Conselho está se fazendo ouvir? Ele tem participado dessa discussão do planejamento da cidade? Exato. O Conselho existe, na verdade, foi constituído em 2008 com um plano diretor participativo. Em 2014, finalzinho de 2013, início de 2014, houve eleição. Ele foi realmente instituído pelo ex-prefeito Rodrigo Agostinho. Ele tem feito um bom trabalho junto à cidade de Bauru, junto aos empresários que têm investido na cidade. Temos feito, a ideia do Conselho é destravar a cidade, até pegando um gancho com o prefeito atual, que quer destravar a cidade. A gente tem feito um trabalho de parceria realmente com a comunidade, com o Poder Executivo, o Poder Legislativo, respeitando cada um no seu papel. Mas nós acreditamos que a gente estava engatinhando, a gente já está começando a fazer um trabalho realmente que tem se mostrado eficiente no município. Hoje, quais são as principais questões que estão postas em discussão dentro do Conselho? Olha, nós temos várias questões, todas as questões relativas ao planejamento urbano passam pelo Conselho do Município de Bauru. O Conselho tem tratado de revisão da lei do zoneamento, tem tratado de IPTU progressivo, tudo que tem a ver com desenvolvimento urbano, ele passa pelo Conselho. Nós temos tratado, vai começar a revisão do plano diretor, que é uma competência também do Conselho deliberar. Tudo que tem a ver com o desenvolvimento urbano, ele passa para o Conselho num certo momento, antes de ir para a Câmara Municipal de Bauru, que é o Poder Legislativo. O Conselho atua sob demanda. O município encaminha essas questões ou o Conselho tem pautas próprias? A maioria dos processos são encaminhados para o Conselho, ele é deliberado, ele passa por uma Câmara Técnica que analisa anteriormente os processos para levar para a plenária já praticamente pronto, praticamente mastigado, podemos dizer assim. O Conselho ele também tem a competência de sugerir, propor projetos de lei junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Legislativo.
mas ele tem atuado mais em recebendo demandas do Poder Executivo e tratando desses assuntos e levando para o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo. Falando de algumas questões que você citou, Raider, uma delas é a discussão da Lei de Zoneamento Urbano, que fala, entre outras coisas, da expansão do perímetro urbano da cidade. Em que pé está essa discussão e o Conselho tem uma posição em relação a esse tema? Olha, em relação à Lei de Zoneamento, ela já está antiga, é uma lei que deve ser revista com uma certa urgência. Esse trabalho de revisão ele começou ainda no ano de 2016, mas é um trabalho complexo, é um trabalho demorado. Tem que ter a participação da comunidade, tem que ter, o Conselho ele já atuou nesse processo, mas vai ter que ser revisto. O Ministério Público propôs que seja feita audiências públicas nos 12 setores de planejamento, então esse trabalho vai ter que ser retomado, não digo começar do zero, mas grande parte desse trabalho vai ter que ser tratado junto, inclusive, ao Sinduscom, as entidades que tratam dos empreendedores. Porque essa lei ela determina onde pode se instalar uma indústria, Isso. onde pode ser construído um condomínio, por exemplo. Exatamente, a lei de zoneamento diz o que pode e o que não pode numa região urbana do município. Onde posso construir uma indústria, onde posso construir um comércio, o que não pode, o que é corredor comercial, o que não é corredor comercial. Então, precisa haver uma revisão, a cidade, não digo que está travada, mas precisa haver uma união de forças do município, Poder Executivo, Legislativo, inclusive com a ajuda do Conselho, para que as pessoas que não moram aqui, as pessoas que querem investir em Bauru, tenham o interesse em investir aqui na cidade. E a defesa da ocupação das áreas de proteção ambiental, das APAs, que é uma defesa dessa gestão atual, inclusive, passa por essa lei de zoneamento ou é uma discussão à parte? Então, as APAs são áreas de proteção ambiental, elas correspondem a 65% do município de Bauru. Hoje não se pode parcelar o solo, parcelamento de solo nessas áreas. O prefeito atual, ele mandou logo no início do ano o processo para o Conselho do Município. Nós, no dia 25 de janeiro, a gente já fez uma reunião extraordinária e deliberamos sobre esse assunto. Em Minas Gerais, quer que se retire do plano diretor participativo a proibição de fazer parcelamento de solo em áreas de proteção ambiental. Mas não é tão simples assim. Primeiro, nós precisamos que isso seja autorizado, faz um trabalho, audiência pública, já foi feito, passou pelo Conselho, passou pelo CONDEMA, Conselho de Defesa do Meio Ambiente, depois esse projeto é encaminhado à Câmara Municipal, para os vereadores votarem. Em se votando que realmente possa fazer o parcelamento para fins residenciais, ou seja, retirar a proibição que hoje consta no plano diretor, vai haver um plano de manejo que está em fase de licitação. O plano de manejo vai dizer o que pode e o que não pode fazer nessas áreas de proteção ambiental, que são as APAs. Nós temos 3 áreas de proteção ambiental aqui no município e hoje, em Minas Gerais, não se pode parcelar para fins urbanos. E o Conselho, ele vai participar da discussão em todos esses níveis? Ele tem participado, ele já participou em reunião que aconteceu no Conselho, eu tenho participado das audiências públicas na Câmara Municipal, no Colégio Orlando Monte. Quando o processo for para a Câmara Municipal, pretendo também acompanhar de perto, o que puder acompanhar. Depois eu passo para os conselheiros também acompanham, também aqueles que têm disponibilidade. É uma das coisas mais importantes que nós temos aqui, essa questão das APAs nesse início de ano. Como a gente viu, são temas de extrema importância, que têm impacto na vida de todos nós. Fique convite, então, para a população participar das eleições. Quem que pode votar? Quem pode se candidatar ao Conselho? Exato. Hoje teve início, né? Hoje às 19 horas começam as eleições nos setores rurais do município, dia 7, 8 e 9. Nós temos 9 setores rurais e desses 9 setores rurais saem um titular e 2 suplentes, que depois vão ser informados para a comissão eleitoral. Depois nós temos ainda mais 12 conselheiros que serão eleitos no dia 15 de março, no Colégio Ernesto Monte, a partir das 18h30, para quem vai se candidatar. E essas pessoas, sempre um titular e 2 suplentes por setor de planejamento. A candidatura pode ser feita na hora? A partir das 18h30 do dia 15. E todo mundo pode votar? Toda pessoa, para votar você precisa morar naquele bairro ao qual o setor de planejamento ele faz parte, e para se candidatar a mesma coisa, apresenta um comprovante de endereço, nome da pessoa e um documento oficial com foto, RG, alguma coisa assim. Ele se candidata e depois tem
as pessoas que vão votar, ele também apresenta o comprovante de endereço e vota naquelas 3 pessoas. Vai ser por aclamação, não vai ser voto secreto. Então, reforçando, fica o convite para quem quiser participar. A eleição começa às 7h30 da noite na Escola Ernesto Monte, ao lado da Prefeitura. Haider, eu agradeço muito sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu agradeço a você, o pessoal da Unesp, muito obrigado. E no próximo bloco, a adaptação de animais de estimação com as crianças. Um especialista e a experiência de uma família mostram que é possível que todos convivam em harmonia. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Estamos de volta e a gente vai direto saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. O sol deve predominar na maior parte do estado nesta quarta e quinta-feira, mas ainda são previstas pancadas em pontos isolados, principalmente no período da tarde. Bauru segue a tendência do estado. Agora a umidade do ar é de 66%. Os ventos sopram fracos, a 3 km por hora. Hoje a mínima ficou em 20 e a máxima foi de 32 graus. É a mesma variação prevista para amanhã. Quem já tem um animal de estimação em casa e depois parte por uma responsabilidade ainda maior, que é ter um filho, precisa de paciência quando o novo membro da família chegar em casa. Se feita da forma correta, a adaptação pode ser bastante tranquila. E a convivência só faz bem para cachorros e crianças. A Mariana convive com cães desde que nasceu e ela mesma diz que é por isso que hoje gosta tanto de animais. Desde que eu lembro dos meus 3 anos de idade que já tinha o Coronel, que ele era um São Bernardo, que ele ficou aqui por bastante tempo, até eu fazer uns 4 anos, eu acho. E aí eu brincava muito com ele, eu montava cavalinho. Quando você é criança e você não convive muito com cachorros, você vai ter medo do cachorro, qualquer cachorro que você vê. Mesmo que ele seja um cachorro pequeno, você não vai ter tanto contato com ele. Agora é a vez da irmãzinha, a Gabriela, ter contato com os pets da casa. A família tem 5 cachorros, mas o queridinho é o Johnny, um Bull Terrier que tem liberdade para brincar e dormir dentro de casa. Quando a bebê chegou, a aproximação foi feita aos pouquinhos. O primeiro dia que a gente chegou, ele não deu muita atenção para ela. E aí depois, nos outros dias que ele foi começando a querer cheirar ela, então a gente foi bem no ritmo dele, assim, sabe? Foi dando aos poucos. Aí no 4º, 5º dia, mais ou menos, a gente meio que agachou ela, assim, para ele cheirar. E ele foi super delicadinho com ela, super fofo. Nesses primeiros meses, a Tamira não tira os olhos do Johnny e da Gabriela, mas sem tanta preocupação, já que ela conhece o comportamento do cão e pesquisou bastante antes de promover o primeiro contato. Quando eu fiquei grávida, eu fiz várias perguntas pro meu pediatra, né? Se teria que mudar a rotina, se ele teria que dormir lá fora. E ele falou que não. O Felipe, pai das meninas, diz que esse amor pelos animais vem de gerações anteriores. Para ele, a família não deve abandonar os cachorros com a chegada de uma criança, e sim pensar bem antes de adotar um bicho, principalmente se os filhos fazem parte do plano do casal. Passou de pai para filho, meu pai também, quando era menor, sempre teve cachorro. Então o cachorro é algo que sempre fez parte da nossa casa, da nossa família. Quando a gente comprou o Johnny, na verdade já fui pesquisar sobre criança pela Mariana e tal, e a gente viu que a raça, o Bull Terrier inglês, ele tem uma adaptação muito boa com criança, eles gostam muito de criança. Lógico que ele tem um jeito estabanado dele, ele é meio brusco, ele é forte, então tem que educar ele para saber como chegar perto de uma criança. O Diogo é adestrador e reforça a necessidade de planejar a chegada do bebê quando os animais já moram na casa. O neném não nasce em um mês, certo? Demora aí alguns meses, são 9 meses para ele nascer. Então o dono já tem 9 meses para preparar o animal. Então assim, se meu cachorro dorme em cima da minha cama, vamos colocar um outro cantinho para ele ir acostumando. Vamos já mudando a rotina do cão. Vamos fazer o cão virar cachorro. Então você tem seu espaço, você tem hora para passear, você tem hora para dormir e tudo mais. Preparou essa rotina, depois que ele tiver o respeito, você vai introduzindo a criança, vai dando a mãozinha, isso com calma, desde que seja um cão equilibrado. Para o profissional, muitos erros são cometidos pelos donos com os cães. Apesar de serem considerados membros da família, é preciso entender que eles são animais e possuem comportamentos específicos. As pessoas elas são muito passionais, então elas adquirem um cão, normalmente não têm filhos, e começam a humanizar o cão demais. Dentro da matilha de cães existe um líder.
E não existe disputa entre essa liderança. Depois que um cão ele assumiu a posição de líder, os outros respeitam, né? E não acontece isso na casa. O dono ele acaba não sendo o líder da matilha. Ele simplesmente é um membro da matilha e isso pode gerar um problema futuro. Mas é só ter um pouco de paciência e dedicação para que tudo ocorra tranquilamente. O comportamento de um animal mais agitado ou agressivo também pode ser modificado com treinamento. O ideal é que haja um profissional por trás disso. Então, todo cão deveria ser educado. A criança não é educada? Todo cão deveria ser educado. Se às vezes as pessoas não têm dinheiro para pagar um treinamento completo, paga uma consultoria, chama um treinador na sua casa. É necessário ainda ter atenção à saúde das crianças, principalmente nos 6 primeiros meses de vida, período em que o sistema imunológico ainda está se formando. Os riscos vão desde uma contaminação, tá, ou uma infecção respiratória ou de pele, que são mais comuns, por um contato próximo com esses animais. Tá? Lógico que o contato pode existir desde que haja um certo respeito às regras. Higiene, vacinação do animal, evitar contato direto entre as mucosas do animal e do bebê. Então, nada de boca a boca, tá? Direto. Se ele passar a mão no animal, ele deve lavar essa mão. Desde que todos os cuidados sejam tomados, ter um animal em casa desde cedo só traz benefícios, tanto para os bebês quanto para as crianças maiores. Traz um pouquinho mais de autonomia para a criança, responsabilidade indireta, mas ela vai estar presente. E eu acredito até que a criança fique mais sociável se ela tiver a companhia de um animalzinho. É isso por hoje. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Voltamos a nos encontrar amanhã. Tchau!